Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje iremos nos aventurar pelas primeiras sociedades e entender a evolução do meio urbano desde os pequenos assentamentos até as grandes civilizações, tratados nos capítulos 1, 2 e 3 do livro História da Cidade, de Leonardo Benévolo. Eu me chamo Maria Vitória e, juntamente com meus amigos Lara, Maria Fernanda, Lucas e Bianca, vamos te ajudar a entender mais sobre esse período. Bora lá? Antes de tudo, vamos apresentar brevemente nosso roteiro. Começaremos exibindo um pouco sobre o ambiente pré-histórico e a origem das primeiras cidades, depois vamos tratar do Oriente Próximo e, por último, do Extremo Oriente. Então pode trazer pipoca que esse filme só está começando. E já que já estamos aqui, vamos entender como o homem conseguiu transformar um ambiente hostil e imenso, que era o pré-histórico, a seu favor. Bem, não é novidade que a vida durante esse período não era nada fácil para nós. Enfrentando animais selvagens, caçando para sobreviver e sem os aparatos tecnológicos que temos hoje, a vida do famoso homem das cavernas era bem perigosa. Sua economia coletora e caçadora exigia que estivessem sempre em busca de alimentos em locais diferentes, ou seja, eram nômades, não possuíam moradia fixa. Assim, estavam frequentemente migrando de caverna em caverna, mas sempre deixavam seus rastros. A belíssima arte rupestre, expressão simbólica por meio da pintura ou gravura, em que muitas vezes é representado o cotidiano daquela época. Destaca-se a caverna de Altamira, na Espanha, na qual se conserva um dos conjuntos pictóricos mais importantes da pré-história. Outros elementos que representavam diretamente a presença do homem são as sobras de alimentos, os trabalhos em utensílio de pedra e madeira e, é claro, os resquícios de fogueira. O fogo foi uma importante descoberta que deu poder ao homem daquela época. Posteriormente, surgem também as cabanas, que eram construídas com elementos naturais, como peles, ossos, toras de árvores. E é interessante notar que elas tinham uma fogueira central e um furo no teto para exaustão de fumaça. Essa é a cabana de Terra-Mata, na França, datada de 400 mil anos antes de Cristo. Acredita-se também que essas cabanas, a partir do Paleolítico Superior, onde a caça era mais organizada, passam a ser também um equipamento de trabalho. É a partir do Neolítico que acontece a domesticação dos animais, estes usados como alimentos e insumo na produção agrícola. Sim, com o surgimento da economia produtora, o homem não tem mais a necessidade de migrar para procurar alimento, já que ele mesmo tem a capacidade de produzi-lo. Dessa forma, desenvolvem-se técnicas construtivas, estruturas megalíticas e construções com culto aos mortos ou objetivos religiosos, representando assim uma sociedade complexa. No leste europeu, identificam-se os primeiros assentamentos, numa área fértil, abundante e com possibilidade de irrigação. Em Satal, na Turquia, foi descoberto um dos primeiros sítios urbanos, um aglomerado denso de casas sem ruas, com santuários e pinturas murais, estatuetas cerimoniais e sepulturas, o que indica uma vida religiosa bem complexa. As casas eram de adobe, blocos de barro cru, recobertos por uma camada espessa de gesso. Eram apoiadas umas nas outras e suas coberturas de lajes planas serviam como ruas. Vocês lembram de algo quando vocês veem esse amontoado de casas? Eu sim, é interessante notar como se assemelham com as favelas atuais. Trazendo um rápido resumo para vocês, é possível perceber que a evolução das primeiras sociedades está diretamente ligada também à sua relação e ao seu domínio com a natureza. No Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, eles sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de frutas e vegetais. A sua sociedade não possuía classes, era organizada em tribos nômades e eles estavam constantemente se deslocando em busca de alimentos. Eles eram caçadores-coletores, controlavam o fogo, foi onde surgiu os primeiros rituais e primeiros instrumentos feitos de materiais simples como madeira, pedras e ossos. Já no período neolítico, que é quando acontece a revolução urbana, eles passam a cultivar seus próprios alimentos por meio da agricultura e os animais não só são utilizados como alimento, como são também domesticados e servem de insumo, de equipamento de trabalho na agricultura. Então, dessa forma, eles se sedentarizam, eles não têm mais a necessidade de sair procurando por alimentos, já que eles podem eles mesmos cultivá-los. E as aldeias, elas passam a possuir classes diferentes, surge também a escrita e patriarcado. É muito importante a gente estudar, a gente entender como é que funcionavam as nossas primeiras sociedades, porque a gente inclusive consegue fazer vários comparativos, descobrir contribuições que essas sociedades trouxeram para a gente. Por exemplo, a agricultura, a pecuária, a divisão de poderes, as primeiras cidades, a propriedade, a divisão por classes. Foi aí que tudo surgiu.
Então eu encerro esse primeiro capítulo trazendo essa reflexão para vocês e eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido mais sobre a pré-história. Eu sou a Lara e agora nós vamos falar sobre a origem da cidade no Oriente Próximo, o capítulo 2. As cidades se formam quando as indústrias e os serviços já não são executados pelas pessoas que cultivam a terra, mas por outras que são mantidas por elas como excedente do produto local. Esse processo de formação das cidades foi denominado Revolução Urbana. Após a Era Glacial, uma região em forma de meia-lua entre os desertos da África e da Arábia e os montes que os encerram ao norte, do Mediterrâneo ao Golfo Pérsico, se cobre com vegetação pobre e rala, mas, diferente do deserto meridional e das montanhas que a cercavam, ela era formada por planícies, e graças aos rios e ao aproveitamento da água desses rios através de canais para irrigar as áreas mais distantes, e os digues que armazenam as águas das cheias, a agricultura e a pecuária foram possíveis, assim denominando essa zona como crescente fértil. Essa produção agrícola e pecuária estimulou a sedentarização e a revolução urbana naquele local e, por sua vez, a formação de cidades. A Mesopotâmia, localizada nesta região da crescente fértil, é uma planície aluvial banhada pelos rios Tigre e Eufrates. Por conta disso, se torna um polo de atração de diferentes povos, como sumérios, acários, amoritas, assírios e caldeus. Hoje, a maior parte dessa região está ocupada pelo Iraque. As cidades na Mesopotâmia eram independentes e possuíam um governo próprio, sendo chamadas de cidade-estado. Cada cidade possuía um deus protetor e um governante, que representava e servia esse deus. Nelas, o excedente se concentra nas mãos desse governante e o terreno da cidade é dividido em propriedades individuais entre os cidadãos, mas o campo é administrado em comum por conta das divindades. As cidades eram cercadas por muralhas altas, extensas e espessas, com várias torres defensivas e serviam de passagem para os guerreiros. Próximo à cidade ficavam as áreas de cultivo e dentro das cidades as casas, as ruas, as pontes, o palácio e os templos religiosos. O palácio era habitado pelo rei e era cercado por muralhas, e também se ligava a ela, de forma que as muralhas serviam de acesso, assim como rampas e escadarias, como o Palácio de Sargão II. Os templos, habitados pelos sacerdotes, eram centros religiosos, sociais, comerciais da Mesopotâmia. Possuem forma de pirâmide e estavam em plataformas de tijolos de adobe. Os templos são formados pelo santuário, pela torre observatório, que é o zigurate, e pelos laboratórios, armazéns e lojas. Um exemplo é o zigurate de Ur. As portas também são construções militares importantes, tanto quanto as muralhas. Possuem diversas decorações características de cada povo. As construções mesopotâmicas eram construídas sobre plataformas, com coberturas planas, utilizavam-se de escadas, rampas, colunas de tijolos, arcos, abóbadas e tinham paredes muito espessas. Podemos destacar alguns aspectos de cada povo que ocupou a região mesopotâmica, como a escrita cuneiforme criada pelos sumérios, os quais utilizavam tabuinhas de argila úmida por conta da necessidade de controlar o comércio do excedente produtivo. Os assírios e o grande portão do Palácio Sargão II, o qual possui como decoração os lamassus, que são figuras híbridas de cabeça humana, corpo de touro ou leão e asas de pássaros. Os caldeus, com os jardins suspensos e a Torre de Babel, e também a Porta de Ista, em que se destacam as decorações realizadas com tijolos vitrificados. As técnicas mesopotâmicas de construção demonstram um grande domínio do adobe, que era abundante, erguendo edificações monumentais, e também o uso do betume na consolidação das alvenarias, permitia a impermeabilização das estruturas. Desse modo, pode-se destacar o uso da arquitetura vernacular, em que se utilizam materiais locais e as técnicas e sistemas construtivos aproveitam soluções naturais e se adequam ao clima. Esse tipo de arquitetura é pouco utilizado na atualidade, em que há uma desvinculação das construções ao clima, então tornam-se dependentes de soluções artificiais que demandam energia, como os prédios estufa. Continuando sobre as cidades hidráulicas no Oriente Próximo, chegamos ao Egito e vamos começar falando sobre o faraó. Os documentos encontrados nas primeiras tumbas reais explicam que o soberano no poder conquistou as aldeias precedentes e absorveu os poderes mágicos das divindades locais. Ele se torna o próprio Deus na terra, e é ele que garante a fertilidade do solo e das cheias anuais do Nilo. Possui domínio sobre todo o país e ganha excedente de produtos que garante a construção de obras públicas, cidades, templos e principalmente as tumbas monumentais, que servem para demonstrar a importância que cada faraó tinha
além de assegurar, através da conservação do seu corpo, a continuação do seu poder em prol da comunidade. O faraó é aquele que dita o ritmo das atividades e ocupa a mais alta posição da cadeia social, tendo seu poder manifestado através da escolha dos produtos da mais alta qualidade, tanto para a construção dos seus palácios quanto para a sua tumba. No terceiro milênio, à medida que o Egito se torna mais populoso e rico, aumenta também a imponência das tumbas, embora sua forma externa permaneça bastante simples, uma pirâmide quadrangular. A exemplo, temos as pirâmides de Gizé, na qual a maior delas, a de Quéops da quarta dinastia, chega até 230 metros de lado e 150 metros de altura. É realmente um dos símbolos mais impressionantes já construídos pelo homem, você não acha? Voltando-se para as cidades, havia duas realidades contrastantes no Egito. Primeiramente, uma cidade humana, na qual ela toda, inclusive o palácio dos faraós, era feita em tijolos, com o intuito de ser apenas uma moradia temporária, na qual grande parte da população, principalmente os operários e suas famílias, moravam ao redor das construções, em grandes acampamentos, e abandonavam logo que acabasse o trabalho. Pouco se sabe sobre essa cidade, pois posteriormente ela logo seria destruída pelas enchentes do Nilo. Já do outro lado do rio se encontra a cidade divina, composta por grandes monumentos em formatos geométricos simples, como prismas, pirâmides e obeliscos, além de estátuas gigantes como a esfinge. Tudo isso feito em pedra, para permanecer imutável no decorrer do tempo. Essa necrópole é feita para ser vista de longe, com o fundo sempre presente na cidade dos vivos. Os monumentos não formam o centro da cidade, mas são dispostos de si mesmo como uma cidade independente, divina e eterna, que domina e torna insignificante a cidade transitória dos homens. A cidade divina, a única que podemos ver e estudar hoje, é uma cópia fiel da cidade humana, onde todos os personagens e objetos do cotidiano são reproduzidos e mantidos inalteráveis. E é graças a essa crença que eles tinham de acumular e levar os bens materiais para o além, em vez de preservar em vida, que atualmente podemos saber um pouco sobre o cotidiano e os costumes daquele povo. Porém, nem sempre este intento prosseguiu com a mesma intensidade, já que a economia entraria em crise por causa desse processo, em meados do terceiro milênio, até a sua reorganização sobre o Médio Império, no segundo milênio a.C., e o contraste entre esses mundos se atenuaria, e as duas cidades finalmente se fundiriam em uma só. Diferente de como ocorreu na Mesopotâmia, estudar a origem da civilização urbana no Egito é mais complicado, visto que os estabelecimentos mais antigos foram eliminados pelas enchentes anuais do Nilo e as grandes cidades mais recentes, como Mênfis e Tebas, se caracterizam por monumentos de pedra, tumbas e templos, e não pelas casas e pelos palácios nivelados sobre os campos das habitações modernas. Ainda assim, a documentação arqueológica revela a civilização egípcia já plenamente formada depois da unificação do país, no final do quarto milênio a.C. Atentando-se ainda às principais capitais da época, temos Mênfis, fundada em 3100 a.C. por Menés, o primeiro faraó que unificou o Alto e Baixo Egito. Ela foi cercada por um branco muro e se tornou o mais importante centro político e religioso de todo o Império Antigo, até o ano de 2240 a.C., quando Tebas a substitui como principal cidade do Império Egípcio. A título de curiosidade, tanto Mênfis quanto Cairo, a atual sede do país, estão localizados no início do delta do Nilo, onde o rio desacelera e se espalha em forma de leque, antes de chegar no mar Mediterrâneo. E é a partir dessa localização estratégica que os governantes do terceiro milênio até os dias atuais puderam exercer seu poder no Alto e Baixo Egito. Atualmente, Mênfis é considerado um museu a céu aberto, onde se encontram dezenas de relíquias no país, destacando-se duas das estátuas mais importantes do Egito, o Colosso de Ramsés II e a Esfinge de Alabastro. Tem-se ainda Tebas, como capital do Médio Império, cuja ocupação ainda é dividida baseada na orientação em relação ao Rio Nilo, um povoado na margem direita e a necrópole nos vales da margem esquerda. Mas agora, os edifícios dominantes são os grandes templos construídos na Cidade dos Vivos, como Karnak e Luxor. As tumbas estão escondidas nas rochas e permanecem visíveis somente os templos de acesso. Entre estes marcos monumentais, é possível imaginar as habitações ao seu arredor, que abrigam uma sociedade mais variada, onde a riqueza é mais difundida. Fazendo um paralelo com a atualidade, tem-se o Egito como principal laboratório da engenharia, trazendo consigo diversas contribuições tanto na topografia e terraplanagem para a construção de pirâmides, quanto na parte hidráulica,
devido à necessidade de construção de sistemas de canais interdependentes que desviam água para irrigação e drenagem dos pântanos para o cultivo ou barragens e diques para controlar as enchentes anuais. Além disso, também aprende a organizar grandes contingentes de mão de obra. Já na navegação, os egípcios desenvolveram técnicas sofisticadas para usar embarcações de diversos tamanhos, visto que o rio Nilo era a única forma de deslocamento da época. Nos dias de hoje, mesmo com toda a tecnologia existente, o meio mais barato de transporte de cargas ainda é a barca fluvial. Tomando ainda como orientação o próprio rio Nilo, ao juntar os eixos norte e sul, obtidos pela fonte delta do rio, e os eixos leste e oeste, adquiridos pela nascente e poente do sol, originou-se a quadrícula, na qual se define o plano horizontal, tornando a origem da arquitetura como elemento orientado e possível de ser demarcado. Há ainda ideias de arquitetura fundamentais que se relacionam com questões como a simetria, ritmo e articulação de superfícies. As pirâmides escalonadas e posteriormente as ditas verdadeiras acabam sendo suplantadas pelos obeliscos na função de marcos verticais. Pilares gigantescos surgem como componentes da arquitetura de interiores, e a articulação das paredes chegam ao nível de protocolunas, que se tornam a base para as colunas, as quais serão os principais elementos da linguagem da arquitetura clássica dos antigos gregos e romanos. E chegamos ao fim do capítulo. Espero que tenham gostado do que foi exposto até aqui e percebido a importância do estudo do passado como forma de compreender o desenvolvimento das cidades até o presente. Um beijo e até a próxima! Chegou a hora de você aprender comigo sobre a cidade no Extremo Oriente, assunto do capítulo 3 do nosso principal livro de referência do Benévolo. Bom, o Extremo Oriente, que é uma sub-região da Ásia, é essencialmente coincidente com a área geográfica do leste da Ásia, conhecida como Ásia Oriental. Ele é composto pelas China, Índia, Indochina, Japão e as ilhas próximas. Então, por esses povos estarem situados mais ao leste da Mesopotâmia e possuírem um terreno bastante acidentado, eles naturalmente acabam sendo mais isolados da área ocidental, e eles tiveram a sua evolução de forma bem diferente e um pouco mais tardia do que as demais sociedades que nós aprendemos nos capítulos anteriores. E se tratando de China, ela se localiza no leste do continente asiático. O país é cortado por dois grandes rios, o Amarelo e o Azul. Junto com outros rios e vales longos, fertilizam os campos e essa terra fértil fez com que muita gente se fixasse nas margens dos rios. Para vocês terem uma noção, até os dias de hoje, a China lidera o ranking de país mais populoso do planeta. Não é para qualquer um não, viu? Ao norte, com territórios montanhosos e de onde vêm os ventos frios, os animais selvagens e os inimigos. E ao sul, havia mar, sol e planícies muito favoráveis ao cultivo do próprio alimento. Nos vales dos rios eram cultivados o arroz e o chá. A produção de arroz, a chamada rizicultura, inclusive já era a principal forma de economia desses povos, através da técnica do terraceamento, que nada mais é do que uma prática de combate à erosão que se fundamenta na construção de terraços com o propósito de disciplinar o volume de escoamento das águas das chuvas e assim conservar o solo. Essa prática evitava a necessidade de rotação, no caso seria a troca de plantação para evitar o solo infértil. A organização econômica era rígida, onde os que já estavam no poder permaneciam lá e não havia chances dos mais pobres ascenderem, ou seja, o poder se concentrava em grandes estados unitários, que ficavam nas mãos dos sacerdotes que asseguravam a paz e a harmonia da população. A cidade era o local onde o poder era exercido, ou seja, todo o território era regulado, e nela a variedade de edifícios deixava claro a quantidade e complexidade de funções civis e religiosas. A origem do urbanismo no Extremo Oriente se deu com as normas construtivas da Era Shu, de 1050 a 2050 a.C., na China, que delimitam a cidade e a separa do território agrícola por muros. Os principais elementos urbanos daquele momento eram o muro, o fosso, a malha ortogonal, o eixo de simetria, que era ligado ao templo, e os ambientes costumavam ser abertos a um pátio interno.
A famosa Muralha da China, que começou a ser construída em 220 a.C. e que permanece sendo um ponto turístico até os dias de hoje, é um monumento grandioso com mais de 6.000 quilômetros de extensão que consegue evidenciar bem esses elementos urbanos. As normas construtivas da Era de Shu também vão determinar os tipos de cidade. Existem 4. A de Qin pequena, que equivale de 1 a 3 li, a de Xi grande, que equivale de 3 a 7 li, a Ji, que vai de 7 a 11 li, e a Tu, que vai de 11 a 15 li. Os principais edifícios são os pailós, que são pórticos de madeira, os pagodes, que são os templos, e as suas casas com características bem singulares, de formas originais que priorizam pela intimidade, tanto que são fechadas para fora e abertas para dentro. A cidade proibida foi o Palácio Imperial da China, localizado no centro da antiga cidade de Pequim, atualmente acolhendo o Palácio Museu. O território da cidade proibida é muito bem estruturado e internalizado. Ele está dentro de uma cidade imperial e no entorno disso tudo a cidade interna. E só depois é que vai ter a cidade mais externalizada. E esse nome de cidade proibida surgiu pelo fato de somente o imperador e a sua família e empregados especiais tinham o direito de entrar no conjunto de prédios do palácio. Qualquer outra pessoa que ousasse atravessar os seus portões sem a devida autorização era sujeita a uma execução dolorosa, viu? A cidade foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade em 1987 pela Unesco, devido ao seu lugar significativo no desenvolvimento da arquitetura chinesa e da cultura. E aí, vocês iriam nessa cidade proibida? Eu, particularmente, não teria coragem, né? E é então com esse ar de mistério que eu encerro a minha participação nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. A formação das cidades no Japão teve semelhanças com a chinesa, pois o território do Japão, também montanhoso, tem um relevo acidentado que corresponde a 75% do território, o que se torna uma dificuldade na formação pela falta de grandes espaços planos e rios navegáveis, resultando em pequenas cidades, e só após a unificação do país se fez necessário consolidar uma capital conforme as regras de construção chinesas, no final do século VI a.C. Nara foi a primeira capital do Japão, que significa aquilo que nivela, que torna plano, diferentemente de Tóquio, a atual capital do Japão, que fica na maior ilha do arquipélago e é bastante acidentado e conta com a presença de vulcões e montanhas. Nara foi fundada em 710 a.C. e mostra como a organização e habitação teve influência chinesa, e a planta da Vila Imperial de Katsura, nos arredores de Kyoto, tem a disposição quadrangular e a replicação desses ambientes começa a proporcionar a expansão das cidades, igual foi na formação chinesa. Embora Tóquio seja bem maior, alguns pontos das cidades pode perceber a disposição quadrangular das ruas e bairros, proporcionando a mesma estruturação das primeiras cidades. Também é possível observar, com referências chinesas, as primeiras casas e templos japoneses se estruturavam imersos na natureza, tendo a arquitetura japonesa alcançando resultados mais novos e requintados, regidos por duas normas: a liberdade informal da instalação paisagística, ou seja, a influência dos jardins ingleses que são praticamente juntas construções, formando um pátio exterior, e a segunda norma é a constância das esquadrias baseada nos tatames com as modulações quadradas e retangulares, sendo muito observado na atualidade, são cômodos com a mesma medição e janelas uniformes e dão um aspecto de singularidade. Também aplicado na arquitetura japonesa atual, a construção modular, que são blocos já prontos, iguais e que se encaixam. Tal feito só é possível graças à tecnologia avançada, tendo resultados que surpreendem o mundo todo. Com casas construídas em menos de 24 horas, a montagem da estrutura demora apenas cerca de 6 horas, ou seja, a modulação se torna mais fácil o estabelecimento das edificações. Já na Índia clássica e medieval, todo artefato importante, desde o templo até a cidade, deve corresponder à mandala indiana. Vendo assim, a modulação formada é um quadrado, que seria o palácio, o interior, e o círculo, que seria o ambiente cósmico, o exterior.
Vemos também que o palácio tem 4 portas que olham para os 4 pontos cardeais da edificação: norte, sul, leste e oeste. Esta organização permite o entendimento de olhar para todos os lados. Com o relevo do território menos acidentado, a edificação fica solta no terreno e é preciso olhar para todos os cantos, como forma de superproteção. Assim como atualmente, os deuses indianos fazem vínculo olhando quem chega através do muro, fornecendo esta proteção. Então, toda essa organização e modulação das primeiras cidades do Extremo Oriente está presente na atualidade, participando da formação e expansão das cidades. Chegamos ao fim do nosso estudo sobre o livro História das Cidades, de Leonardo Benévolo. Obrigado pela sua atenção, esperamos que tenha gostado. Volte sempre, um beijo e passar bem. Now the world don't